Glória a Deus. Shalom, shalom, shalom. Muito bom. Nós estamos aí na nossa reta final, compartilhando sobre o fruto do Espírito, já nessa reta final. Não deixe de compartilhar o seu testemunho. Se você veio até aqui, quem chegou até aqui, quem fez todos os outros dias, coloca que eu vim até aqui. Bom demais nós estarmos juntos. E hoje nós vamos falar sobre mansidão. Mansidão, a penúltima das virtudes do fruto do Espírito que Paulo coloca aqui em Gálatas capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre mansidão, mas antes disso eu quero começar orando com você. Eu quero começar com um tempo de oração. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada verdade que o Senhor está gerando em nós, por cada verdade que o Senhor está produzindo em nós, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Nós te louvamos e nós te pedimos que o teu Espírito possa transformar a nossa mente. Eu oro pedindo ao teu Espírito, nós estamos falando aqui incansavelmente. Nada disso pode ser feito sem que do alto seja manifesto. Nada disso pode ser feito sem que o Senhor nos conduza. E nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos a direção do teu Espírito. Nós reconhecemos a necessidade da instrução do teu Espírito, da revelação. Por isso nós te pedimos, Pai, essa é a minha oração, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa ouvindo essas verdades, eu oro pedindo a teu Espírito, leva-nos a esse lugar. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 5, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Então a palavra mansidão é uma das mais interessantes da Bíblia, porque o seu significado foi mudado com o tempo. No início, mansidão era um vocábulo aplicado a pessoas pobres, desprovidas de qualquer bem ou proteção. Então, inicialmente, essa palavra ela tinha um significado que se aplicava a pessoas pobres. Essas pessoas, por terem apenas Deus como seu único bem, dependiam dele e esperavam dele a solução. A esse tipo de mansidão que se referem os poetas e profetas do Antigo Testamento, né? Tanto o salmista quanto Isaías. Esse mesmo sentido que Jesus dá a essa virtude ao prometer que são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No Antigo Testamento, mansidão é prioritariamente uma atitude de completa dependência diante de Deus e a consequente aplicação dessa disposição no relacionamento para com os outros. Se eu sou dependente de Deus, eu vou ter uma relação diferente com Ele e vou tratar os meus semelhantes, até os que me importunam, de modo coerente com o meu relacionamento com Deus. Mas no Novo Testamento, mansidão está associada a um estado de espírito diante de Deus e a uma disposição de mente diante do próximo. Então, diante de Deus, mansidão é a marca da humildade e diante do próximo é uma dimensão do domínio próprio e da longanimidade. Então, ser manso, o que é ser manso? Ser manso é ter a capacidade de se controlar diante daquilo que nos irrita. Meu Deus do céu! Ser manso é ter a capacidade de se controlar diante daquilo que te irrita. Manso é aquele capaz de perder uma discussão sem exasperar. Olha aí, gente, olha Deus falando. Manso é aquele capaz de discutir um assunto sem perder a calma. Manso é aquele capaz de ser livre do espírito de vingança, mesmo diante da provocação. Manso é aquele que prefere errar perdoando a acertar odiando. Então, quando nós falamos sobre mansidão, mansidão é uma disposição nesse caminho de humildade. Essa é a expressão de Jesus. Jesus era manso. Ele mesmo se apresenta dessa forma. Em Mateus 11, 29, ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Ele faz uma associação entre a mansidão e a humildade. Portanto, só é manso quem é humilde. Então, quem não confia demasiadamente em si. Então, quando nós olhamos para a mansidão, nós entendemos que a verdadeira bravura é a mansidão. Jesus ele veio e Vishal Magawande ele escreveu um livro, um filósofo
ele escreveu um livro dizendo que Jesus ele remodelou a sua era. Jesus remodelou a sua era porque ele reconfigurou a visão que se tinha, o padrão que se tinha acerca do que era força. E ele mostra que a força está na mansidão. Entende? Quando nós estamos falando aqui que mansidão é alguém que é capaz de perder uma discussão sem se exasperar, quando nós estamos falando que mansidão, porque esse caminho de mansidão e humildade é um caminho de entrega. Quando nós olhamos para o momento de Jesus, e aí Vichal traz que ele vai remodelar pelo menos 2 aspectos presentes naquele momento. O primeiro aspecto que ele vai remodelar é a figura dos religiosos, que expressam cobrança, que expressam autoritarismo, que expressam exigência. E Jesus vem e ele é o sumo sacerdote que se entrega em completa mansidão. Ele é o sumo sacerdote que não vai permitir o apedrejamento de uma mulher. Ele é o sumo sacerdote que vai tocar o leproso que foi rejeitado e colocado para fora da cidade. Mas ele também remodela a figura de autoridade e liderança, porque o povo está acostumado com o império, com o imperador. E a força de um imperador é definida pela imposição, pelo poder de subjugar, pelo poder de ganhar a batalha, pelo poder de matar o outro. Vem Jesus. E qual que é o padrão dele? O padrão de Jesus não é matar, é morrer. O padrão de Jesus não é exigir, é entrega. Que nível de mansidão, que nível de humildade. O nível de humildade de Jesus e de disposição, de mansidão, é que Filipenses diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvazia completamente, ele se reduz completamente. Mas agora, em vários momentos da história de Jesus, ou eu diria em todos os momentos da história de Jesus, ele tem que se mover em completa mansidão. Por quê? Porque dentro desse lugar, Jesus, ele, inclusive quando ele é preso, ele diz, eu podia orar agora. E o céu está tudo à disposição dele. Ele poderia, e inclusive os discípulos, quando Jesus é rejeitado numa cidade, eles dizem para Jesus, vamos orar para cair fogo do céu. E Jesus fala, vocês não sabem de que espírito eu sou. Por quê? Porque Jesus está dizendo, eu me movo por mansidão. Foi por uma escolha de humildade completa. E agora ele está dizendo, é eu que me entrego. É uma disposição de se doar. Entende? A verdadeira bravura é a mansidão. O verdadeiro bravo é o manso. A mansidão é a verdadeira superioridade. Então, bravura como coragem é uma disposição a ser buscada, mas como destempero e descontrole é a característica que não se deve querer. É nesse lugar de mansidão. Quando nós olhamos algumas recomendações para nós frutificarmos em mansidão, eu quero ler alguns versos com você aqui. Sofonias 2:3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Olha o que Efésios 4:2 diz. Devemos suportar uns aos outros em amor, com toda humildade e mansidão. Minha esposa me contou uma história esses dias que um irmão chegou até o pastor e falou, pastor, ora por mim, eu queria ser mais humilde. A resposta do pastor foi, e quais os motivos você tem para não ser? Entende? Quando Jesus, sendo Cristo, ele vem e se move em completa mansidão. Gente, quando eu vejo o Espírito, Jesus, enquanto Emanuel, ele disse, eu preciso ir, senão o Espírito não vai ser liberado. Eu preciso subir, senão o Espírito não vai ser liberado. Quando eu olho para esse aspecto, ele nos deixa o Espírito Santo. Como o Espírito Santo é manso, para ele estar com a gente, não tem como comparar. A gente no nosso dia a dia, eu fico pensando, e às vezes a gente não consegue ser manso com as pessoas, às vezes a gente é tão impaciente para com as pessoas, às vezes a gente vê as pessoas, às vezes na criação dos nossos filhos, né? Normalmente, a maioria dos homens, né, as mulheres podem colocar e fala a Deus, né, mas muitos dos homens não são mansos, né, não conseguem lidar com mansidão. Qualquer coisa que é feita diferente daquilo que você estava esperando já é o suficiente para uma explosão. Mas a expressão de Cristo é uma expressão de mansidão, de
completa mansidão. Olha o que a Bíblia diz: devemos suportar uns aos outros em amor. E Efésios está dizendo, com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que nesse lugar de mansidão eu estou suportando os meus irmãos. Nesse lugar de mansidão, então eu estou permitindo. Então é a capacidade, ser manso, é ter a capacidade de me controlar diante daquilo que me irrita. Diante de algo que me deixa irritado. Todos nós temos algo que nos deixa irritado. Mas ser manso, e o que é um manso? Tem situação que você fala, não, pastor, qualquer um explodiria aqui. Mas não nós, porque nós somos mansos. É nessa hora, e aí tem até estratégias psicológicas para isso, elas têm o seu lugar, né? Conte até 10, respire fundo. Mas é nessa hora nós permitimos que a vida do Espírito se manifeste em nós. É na hora que você diz, qualquer um explodiria aqui, mas aí você permite que essa vida do Espírito se manifeste. Olha o que Colossenses 3,12 diz, assim, revistamo-nos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É o convite, né? 1 Timóteo 6,11 diz, a exemplo aqui do que fez o apóstolo Paulo, consideremos a mansidão como uma virtude a ser buscada, junto com a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância, conforme Paulo coloca lá. Nós devemos seguir esse exemplo de 1 Timóteo capítulo 6. Nós cristãos somos chamados à mansidão. É um convite à mansidão. A mansidão na forma que tratamos as nossas esposas aos maridos. A mansidão na forma que criamos os nossos filhos aos pais. A mansidão na forma que tratamos aquilo que nos irrita. Gente, e esse é o caminho. Um cristão não pode aceitar ter um temperamento que não se move em mansidão. O cristão não pode aceitar a irritabilidade constante. Alguém que o tempo inteiro está irritado, o tempo inteiro. Por quê? Porque isso é contrário, isso é obra da carne. O fruto do Espírito é mansidão. É olhar para as coisas que nos irritam. É olhar de uma outra ótica. Sabe, mansidão. A pergunta é, qual o tom de voz que você usa dentro da sua casa? Qual o tom de voz que você usa diante daquilo que te irrita? Mansidão. E é interessante porque quando eu falo sobre isso, a gente tem que falar um pouco sobre casamento, a gente tem que falar um pouco sobre a criação de filhos, a gente tem que falar sobre as relações, porque aqui está falando de coisas e é interessante porque às vezes eu vou conversar com alguns maridos, eles dizem, não, pastor, mas eu casei com a minha esposa e ninguém me irrita igual ela, né? É porque, na verdade, existem relações que elas funcionam como espelhos para nós. Existem relações que elas só são um espelho para nos mostrar o que de fato está dentro de nós. Existem relações, e normalmente são as relações mais próximas, elas só são uma expressão daquilo que está em nós. E o convite à mansidão é um convite a uma resposta diferente diante daquilo que qualquer pessoa se irritaria. É um convite a uma resposta diferente diante de algo que todo mundo estaria irritado. Como deve ser um marido cristão? Qualquer homem vai dizer, não, eu me sinto irritado para com a minha esposa. Mas como deve ser um marido cristão? Como deve ser uma mulher cristã? Será que ela pode estar atrás, né, às vezes, e é tão interessante, atrás do temperamento, atrás então, essa irritabilidade constante? Como deve ser uma mulher cristã? Como devemos criar os nossos filhos? Como devemos tratar circunstâncias que saem daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente programou? Como devemos lidar com tais circunstâncias? A mansidão é um fruto do Espírito que se manifesta a uma resposta diante daquilo que me irrita. Coloca aí. Eu vou dar uma resposta diferente diante daquilo que me irrita. Talvez até fruto desse nosso tempo aqui devocional, você pode até fazer uma lista. Quais são as coisas que te irritam? O fruto do Espírito, que se manifesta na virtude da mansidão, vai fazer com que você dê uma resposta diferente.
O convite bíblico e o que Paulo está nos convidando aqui é sermos conduzidos pelo Espírito para que a nossa resposta seja outra, para que a gente tenha um outro nível de posicionamento e a nossa resposta seja diferente. Para que aqueles que não servem a Cristo possam olhar para nós, para que aqueles que fazem parte da nossa família, por falta de mansidão, muitos filhos crescem em casa olhando uma hipocrisia. Por falta de mansidão, muitas crianças crescem. O que tem de jovens dizendo, eu não quero me casar, porque não viram essa virtude dentro de casa. Viram pais que tratam a mãe de qualquer jeito. Viram mães que distratam os seus pais. Viram pais que os distratam. Por quê? Por falta de mansidão. Por pessoas que vivem em completa irritabilidade. Nada pode sair do cronograma. E eu quero te lembrar, gente, no mundo as coisas saem do cronograma. Alguma coisa atrasa, alguma coisa que você programou não acontece. Alguém às vezes que ia fazer alguma coisa não faz. As coisas saem e quando saem é que nós precisamos permitir que o fruto do Espírito, que a mansidão seja revelada através de nós. Fica esse meu convite para você. Faça uma lista daquilo que te irrita. Não aceite ser, pelo seu meio, pelas pessoas que te cercam, considerado alguém que é irritado, alguém que não é manso, alguém que o tempo inteiro... Tem gente que ele chegou num restaurante, se em 3 minutos a mesa não estiver lá, ele já arma todo aquele clima e acha isso bonito. Pessoas tempestivas, quem está ao redor fica cansado de estar. Por quê? Porque chegou no posto e o frentista é alguém que é intolerante em todos os aspectos, não tem mansidão, é alguém que quando alguém falha com ele, acabou. Alguém falhou, tratou, fez alguma coisa fora, acabou. Esse não é o convite do Evangelho, pelo contrário, o convite do Evangelho é um convite de mansidão e que o Senhor nos encha disso, que o Senhor nos encha disso. Você recebe isso? Gente, é isso. Estamos finalizando o nosso tempo de hoje e eu quero te convidar a fazer essa lista daquilo que te irrita e orar pedindo ao Senhor, eu não aceito ser conduzido assim. Se você é alguém intolerante, impaciente para com as pessoas, de dizer, eu não aceito ser assim. Talvez um bom exercício, depois de você fazer isso, é perguntar para as pessoas do seu entorno. Olha, como eu tenho estado? Como eu tenho sido? Olha, é uma boa maneira de você poder crescer. É permitindo que essas pessoas te confrontem em amor, te trazendo a verdade que muitas vezes nós não somos mansos, mas nós somos convidados a ser mansos e humildes. Esse é o convite para nós. Gente, não deixe de compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal e comentar aqui. Não deixe de deixar o seu comentário, aquilo que mais te marcou. E nós vamos então para o nosso último tempo. Então eu aguardo você.